Alerta! Este livro contém uma cena de relação sexual entre um humano e um golfinho. Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Um Gato Chamado Borges, que é o romance de estreia do Vilto Reis, publicado em 2016, e trata-se de uma narrativa cheia de referências e influências literárias, musicais e cinematográficas. E detectar cada uma dessas referências, cada uma dessas influências, é um exercício que introduz muito bem o leitor ao universo aqui proposto por essa narrativa, que flerta em vários momentos com o romance policial, com o romance de investigação, sem se fixar nisso, já que ao longo do romance outras linhas narrativas menores vão se desenvolvendo e vão norteando o leitor para o ponto central aqui de toda a narrativa. Se a gente for parar para pensar, o enredo aqui de Um Gato Chamado Borges é extremamente simples. Aqui nós estamos entrando em contato com um escritor famoso que acaba sendo acusado de plágio, e para poder provar a sua inocência, esse escritor começa ali a narrar alguns eventos muito esquisitos que aconteceram em um período específico do seu passado. Ou seja, nós temos aqui um personagem que se desdobra em narrador, ainda que ele não assume em momento algum a voz narrativa, já que o romance permanece o tempo todo em terceira pessoa. Então é muito interessante esse jogo de perspectivas que o Vilto Reis acaba fazendo aqui ao desdobrar esse seu personagem. Mas enfim, o nome desse escritor é João Meirelles. E no passado o João Meirelles foi radialista em uma cidadezinha litorânea de Santa Catarina, se não me engano. Em um primeiro momento, o João foi até, ele se mudou para essa cidadezinha buscando paz e sossego, pensando que ali a vida dele estaria ganha e esse tipo de coisa. Só que não é bem isso que acontece, porque logo no primeiro dia de trabalho, em uma rádio ali daquela cidade, o João fica sabendo que durante o inverno as pessoas ali que moram naquela região acabam cometendo suicídio em um ritmo frenético. Por conta então da estranheza desse dado e também por conta de um evento do próprio passado, o João resolveu ali investigar as razões desses suicídios, buscando ali os elementos que conectam cada um desses casos. E evidentemente que as causas desses suicídios acabam de uma maneira ou de outra se confundindo com a vida deste próprio protagonista. E mais do que isso, esses suicídios são, na verdade, digamos, a ponta do iceberg para indicar ao leitor que existe algo muito estranho, algo muito errado por trás daquela aparente tranquilidade dessa cidadezinha em que o João foi morar. Com isso, fica claro para a gente que existem aqui neste romance pelo menos duas linhas narrativas que vão ali se sobrepondo uma à outra. Então nós temos uma linha narrativa que se passa no passado, e nela nós vamos acompanhando ali toda essa investigação sobre os suicídios, e cada capítulo envolvendo essa investigação acaba levantando ao leitor uma nova pergunta. E nós temos uma outra linha narrativa que se passa no presente, digamos, não é? E nessa linha narrativa nós estamos diante, então, do João sendo entrevistado por um jornalista chamado Arturo sobre a tal da acusação de plágio. E esse entrevistador, o Arturo, ele acaba se mantendo em uma perspectiva tão externa quanto a nossa como leitores, já que a todo momento esse entrevistador fica se perguntando de que maneira todos aqueles eventos narrados acabam se relacionando. Então é muito interessante o modo como o Vilto conseguiu muito bem manipular esses personagens para poder gerar essa identificação com o leitor. Tudo isso nos é narrado em capítulos extremamente curtos. Eu acho que o maior capítulo aqui deve ter 5 ou 6 páginas. E por meio de uma linguagem completamente prosaica, o que acaba conferindo ao romance um ritmo acelerado. E para esse ritmo acelerado também contribui a variação de perspectivas, já que
há vários momentos aqui em que a narrativa se constrói a partir da perspectiva de diferentes personagens. E cada um desses personagens vai ter que lidar ali com os seus próprios traumas do passado, e isso acaba contribuindo para o andamento do enredo. Só que, como a perspectiva predominante aqui do romance é a perspectiva do João, que é esse escritor barra jornalista, nós só sabemos daquilo que ele sabe ou daquilo que ele escolhe saber, e nós também só sabemos daquilo que ele conta ou daquilo que ele escolhe contar, já que, segundo o próprio João, nós nunca contamos a verdade, nós só contamos aquilo que nos convém contar. Essa afirmação do João e a própria postura dele para com esse entrevistador, acaba apontando para um esboroamento de fronteiras entre a verdade e a mentira, entre a ficção, o sonho e a realidade, e por aí vai. E esse esboroamento tem algo muito próprio, por exemplo, e muito caro ao surrealismo de um André Breton. Sobretudo quando a gente pensa aqui na cena que descreve o sexo entre uma pessoa e um golfinho, e daí você vai ter que ler o romance com bastante atenção, porque se você piscar, você deixa passar essa cena em vão. Portanto, é um romance que, apesar de sua aparente simplicidade, ele exige um constante debruçar-se por parte do leitor. Não é uma leitura que você vai fazer de maneira descompromissada, ainda que seja uma narrativa bem fluida, ainda que seja uma narrativa aparentemente simples. Mais do que isso, existe aqui, ao longo de todo este romance, o desdobramento de uma narrativa labiríntica, tanto do ponto de vista estrutural do romance, quanto do ponto de vista simbólico e mesmo emocional aqui desses personagens. E evidentemente que tudo isso lança esses sujeitos aqui e lança o próprio leitor em uma busca ininterrupta pela verdade, como todo bom romance de investigação, ainda que este romance não se detenha nisso. E todas essas questões, evidentemente, acabam levando o leitor ao fim da narrativa, que é muito superior ao resto do livro. Eu achei isso uma coisa muito interessante, porque como o final ele é muito bom, ele acaba destoando do resto do livro. Não que o resto do livro não seja bom, mas é porque é uma diferença muito grande, o que faz esse romance algo irregular. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar que trata-se aqui de um romance de estreia. Então é mais do que esperado a gente observar essas derrapadas aqui por parte do autor. De uma maneira ou de outra, apesar dessa sua irregularidade, quando a gente pensa no final, eu acredito que tenha sido o melhor final possível para o modo como a narrativa foi se desenvolvendo. E trata-se de um final que me lembrou bastante, por exemplo, de alguns contos do Borges, me lembrou também de alguns textos do Paul Auster e de vários outros autores, alguns dos quais o próprio Vilto acaba mencionando aqui na conclusão deste seu romance. Enfim, não vou falar mais nada, porque esse daqui é aquele tipo de romance que, quanto menos você souber da história, melhor vai ser para que você entre em contato com ela. Então, é claro que eu sugiro que você leia o livro, porque vale muito a pena. Como eu acho que eu já falei para vocês em algum momento do passado, essa leitura aqui ela partiu de uma necessidade minha de tentar olhar de uma maneira um pouco mais detida para a narrativa contemporânea brasileira, que é uma coisa que, apesar de eu fazer vez ou outra, eu ainda me sinto carente de fazer leituras mais contemporâneas da nossa literatura, e acredito eu que ter começado aqui por Um Gato Chamado Borges foi uma excelente escolha. E daí você deve estar se perguntando, ué, mas onde é que entra o gato nessa história toda? Existe um gato aqui, mas você vai ter que ler o romance para saber exatamente qual é o papel dele aqui, e o nome deste gato é Borges, o que acaba fazendo uma referência direta ao grande escritor argentino e aquela coisa toda. Enfim, leia o romance. Vou deixar lá embaixo o link para onde você pode conseguir o livro, e daí acessando, comprando o livro pelo link lá embaixo, você acaba me ajudando e todo mundo fica feliz, certo? Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Este foi um dos vídeos mais curtos da história deste canal, na verdade. Se você está inscrito neste canal, muito obrigado pela sua inscrição, e caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo.
Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!